Coração Peludo. Olá, você que é ouvinte com esta safada, sensata, cristal sem defeitos, que é Pamela Magalhães, essa psicóloga especializada em relacionamento, que está aqui com a gente toda semana para nos ajudar. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, minha querida. Sempre é um prazer estar aqui com você, conversar com os nossos ouvintes, elucidar sobre os temas, fazer com que as pessoas consigam encontrar a pecinha que falta do quebra-cabeça e parar de quebrar a cabeça e consertar o coração. Olha, vocês sabem que não só a audiência de vocês é importante, mas a opinião, o feedback, as ideias, e a gente está sempre ali no Instagram para ouvir o que vocês têm para dizer a respeito dos episódios que ouviram e também de episódios que vocês gostariam. Então, eu tô lá, Paulinha Carvalho JP, e Pamela também lá no Instagram dela. Também com @psipamela, @psipamela. E se você ficar com muitas saudades da Pamela, toda segunda tem live lá no canal dela, do Instagram. Você pode conversar, fazer as suas perguntas, suas colocações. Tem até uma forma super legal de eleger o tema, uma votação que acontece durante o final de semana. Então não deixe de seguir Psipamela no Instagram e de nos marcar assim que você iniciar a audição desse podcast. Bota nos stories, coloca o nosso @ para a gente compartilhar e tocar mais gente nesse mundão, né? É isso aí, sugira temas, porque a gente quer falar do que você quer ouvir. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto sério, muito sério, e que talvez vocês já tenham passado, estejam vivendo, tenham alguém próximo que está numa situação dessa, que é o relacionamento abusivo. É um assunto bastante complicado, a gente já tratou desse assunto, acho que na primeira temporada, se eu não me engano, do Coração Peludo. Falamos, se eu não me sim, esqueça acho que foi a primeira, sim. Mas a gente vai repetir, porque realmente é um assunto importante e é um assunto que aflige a muitas mulheres e também homens, né? Porque o relacionamento tóxico ou abusivo, ele pode acontecer para qualquer um, né, Pamela? É muito importante a gente lembrar e falar que a relação abusiva, ela não escolhe gênero, ela não escolhe religião, ela não escolhe conta bancária, tá? Ela não vai escolher uma pessoa assim super mal sucedida ou uma bem sucedida. O que acontece é que a relação abusiva pode acometer qualquer ser humano, sem distinção. E um outro detalhe, né, Pamela? Às vezes a gente demora para perceber que a gente está vivendo uma relação abusiva. Sim, a gente demora para perceber que está numa relação abusiva, porque também nós vamos nos adaptando e nos acostumando com as dinâmicas relacionais que estejamos vivendo. Então não são poucas as vezes que a gente pode estar numa relação completamente descabida, que a gente pode estar sofrendo, que a gente pode estar recebendo um amor todo deficitário, todo fragmentado, que a gente está lá se humilhando, que a gente está deixando de fazer um monte de coisa, que nós estamos nos despersonalizando, que a gente está completamente perdido de si, mas ainda assim a gente romantiza. Ainda assim, a gente normaliza. É muito comum as pessoas irem se contando desculpas, se justificando, se contando histórias para que continuem naquele lugar, para que suportem estar naquele lugar. Sabe aquela história de que, não, ele foi agressivo porque ele bebeu um pouco. Não, ele fala assim, mas pelo menos ele é um bom pai. Ele me trata mal, mas ele anda trabalhando muito. Pamela, mas o abusador, ele também, eu não sei se em todos os casos, veja, estou aqui imaginando situações até pelas quais eu já passei, também é um sedutor e um manipulador, né? Toda relação abusiva, ela é marcada com algumas características predominantes, claro que pode ter aí variáveis, né? Acho que é importante primeiro a gente considerar que a relação abusiva, ela não vai acontecer só por uma pessoa mau caráter,
tá? Isso é importante frisar. A gente tem desde o abusador que tem uma personalidade psicopática, né, do psicopata que a gente fala que tem um desvio de caráter, mas a gente tem também o abusador que ele tem transtornos de personalidade, como uma personalidade narcisista, como ele tem um transtorno bipolar de humor e ele não trata e ele fica muito agressivo diante dessa instabilidade de humor. A gente pode falar também de uma pessoa de baixa autoestima, que muitas vezes humilha e projeta no outro as suas vulnerabilidades e se torna perverso. Por isso, pessoas que têm uma personalidade predominantemente perversa, pessoas que são imaturas, então pela imaturidade acabam sendo irresponsáveis afetivamente e portanto se tornam abusivos. Então tem muitas formas que essa relação abusiva pode ter de acordo com a pessoa que a cometer. E as características predominantes, elas são jogos emocionais, elas são torturas psicológicas, manipulação. A gente tem uma estratégia frequente do abusador, que é um ciclo vicioso. Então, primeiro tá tudo bem, né? De repente, há um ponto de estresse que é eleito, né? Um elemento que você não sabe por quê, mas de repente aquilo virou uma razão para uma discussão, para um nervosismo, para um atrito. Aí você tem esse conflito, e durante esse conflito há um balanço ali naquela relação, há um desespero, há uma sensação desconfortável. Muitas vezes o abusado ele não sabe para onde ir e ele fica tentando achar explicação, ele quer achar a solução, quando na verdade o abusador ele gosta desse jogo. E ele nunca, essa é uma característica importante, ele nunca tem culpa, ele nunca se responsabiliza, ele nunca falha. O erro sempre está no outro. Tem uma campanha silenciosa, muitas vezes falada também, que é de apontar no outro tudo o que aquela pessoa não gosta em si, tudo que ela tenta trabalhar em si, tudo que ela se esforça tanto para fazer. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é bastante exigente, o abusador ele vai sempre te criticar. Se você é uma pessoa que guarda um segredo de família, o abusador ele vai lá e ele vai sempre esfregar esse segredo de família na sua cara, para que você se sinta humilhada, para que você se sinta desconfortável. Se você tem alguma característica no teu corpo que te deixa um pouco inseguro, um pouco insatisfeita, o abusador vai lá e ele vai sempre estar enaltecendo isso, sempre te lembrando sobre isso. Se você quer alguma coisa, isso é muito importante para você, o abusador ele vai estar sempre se posicionando de uma forma para que te convença de que você não é capaz, de que você não vai conseguir. Ele sempre vai dar uma agravada naquilo que é o teu ponto fraco. Aliás, o abusador ele sempre está buscando o ponto fraco do abusado para que ele consiga manipular esse abusado, ter um domínio sobre ele e conseguir manter a estratégia de controle. Mas é consciente isso, Pamela? Faz conscientemente ou é uma dinâmica que esse abusador tem, que ele vai agindo dessa forma, não sei, imaginando talvez conseguir o controle, e esse controle para ele é o que ele está acostumado, o que ele está confortável, o que ele entende como um relacionamento, não sei. Então, primeiro, é uma pergunta super delicada para responder, porque, como eu disse, a gente tem perfis de abusadores. Aliás, vale a pena, se a gente já falou desse tema, você me lembra, mas eu acho que a gente não falou sobre psicopatia. Se a gente falou, tem que falar de novo. Temos um episódio sobre como identificar um psicopata. Falamos, eu nem lembrava, porque é um tema que eu falo bastante, eu adoro, eu acho importante. A psicopatia, ela na verdade, ela se destaca de todos os outros transtornos e as inabilidades que a gente possa comentar e associar ao abuso, porque o psicopata ele é um abusador nato, ele sabe exatamente o que ele faz, como faz e por que ele faz. Então, se tratando de um psicopata, ele sabe muito bem que ele tá te fazendo sofrer e ele tá nem aí para isso, porque ele se diverte com isso e você é um mero objeto para ele, um mero elemento que ele precisa por alguma razão ou porque seja conveniente ou oportuno estar com você. Então, para esse caso, quando você me diz, ele sabe o que ele faz? O que ele sabe.
Mas para a outra parte, né, para os outros perfis, para as pessoas que tenham transtornos, imaturidade, traços ali que de repente as façam se tornar abusivas. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que foi abusada a vida inteira e ela abusa na relação também. Eu não entendo que essa pessoa está abusando porque ela queira, tá? Mas ela é como ela aprendeu, é o que ela recebeu, é como ela sabe se posicionar e ela acaba sendo abusiva por isso. Isso não diminui o sofrimento, isso não justifica, tá? Eu consigo explicar um pouco a origem disso, mas isso não quer dizer que quem escuta isso fala, então eu vou continuar aqui sendo abusado porque, coitado, sofreu na infância. Não, tá? Eu sempre gosto de frisar, independente do que explique isso acontecer, ninguém tem que estar numa relação abusiva, né? Isso é a máxima. Ninguém tem que permanecer num relacionamento que machuque e que fira. E muitas vezes a gente se submete e a gente continua porque também tivemos uma história de vida, porque também tivemos um histórico de muito pouco afeto, de modelos muito escassos, né? Então, quando a gente está ali sofrendo, sejam traições reincidentes, que inclusive, Paulinha, é interessante colocar, que eu já escutei muita gente dizendo assim, não, fulano não é abusivo, ele só traía muito. Gente, numa relação em que o combinado é monogamia, uma pessoa que trai muito, ela é abusiva. Como a gente pode pensar que isso não é abusivo? Isso é abusivo. Da mesma forma que você tá com uma pessoa que ela bebe bastante e faz com que ela fique agressiva, ela não me bate, ela só fala coisas agressivas. Isso é abusivo. Então, às vezes, eu acho que a distorção do limiar da normalidade, o que a gente vai considerando como comum, pode atrapalhar muito para que as pessoas percebam o que é descabido numa relação. Tem aquela história que a gente até comenta em vários podcasts, porque a gente já percebeu, eu acho, que é um território, uma areia movediça, digamos assim, que é essa questão do ciúme, usar os ciúmes como um cuidado, quando no fim é só uma forma de controle, né, Pamela? Na verdade, comumente, não podemos generalizar, mas é muito comum a relação abusiva ela começar nesse formato. A relação abusiva ela não começa de um jeito que você bate o olho e fala, nossa, uma relação abusiva. A relação abusiva ela vai acontecendo assim pelas beiradas, né? Então, normalmente você começa, uma relação abusiva ela começa com esses quadros de ciúme em que a pessoa parece se importar muito, né? Ela parece se preocupar muito com o outro. Aonde tá, se chegou bem, se não chegou, onde foi, que roupa foi. E sempre no início, sempre paralelamente com alguns complementos que justificam aquela conduta. Como, por exemplo... não fica chateado, eu falo isso porque eu gosto tanto de você. É minha forma de amar. Você é tão importante pra mim. Eu quero que você fique bem. Você não me ligou quando você chegou, eu fiquei preocupado, desculpa. Então parece que a pessoa é invasiva com você, a pessoa começa a tentar te controlar, a pessoa começa a tentar te cercar, e quando você vai pontuando que não é legal, que você não gostou, o outro se posiciona de uma forma que você se culpa. Porque fala, poxa, mas é que eu te amo, você não entende que eu te amo, eu me preocupo, eu tô pensando em você. Por que você não me ligou na hora que você chegou? Por que você não tirou foto com quem você tava? Deixa eu ver o seu telefone. Eu confio em você, mas eu não confio nas outras pessoas. Eu quero que você mude a roupa, não porque você não esteja linda, mas porque eu não quero que nada de mal aconteça para você, porque as outras pessoas são muito perigosas. Então, existe uma campanha que vai sendo feita, né, paulatinamente, não é de um dia para o outro, mas é aos poucos, que vai, inclusive, convencendo o abusado do quanto ele precisa deixar de fazer alguma coisa e dar relatórios e relatos sobre cada passo que ele dê. Tanto que o abusado, muitas vezes, ele vai se perdendo de si, né? Ele já não veste mais a roupa que quer, enfim, não usa a maquiagem que gosta, não usa o cabelo do jeito que curte, não anda mais com os amigos que sempre gostou, deixa de fazer alguns hobbies, esportes, às vezes atrapalha, muitas vezes até no trabalho, não pode mais ir na reunião do trabalho até tarde, tem que ter horário, né? Então, se a pessoa trabalhava antes e ficava ali, de repente, trabalhando mesmo, o mesmo happy hour, não pode mais,
né? Porque o outro se incomoda, faz caras. Tem também, não só aquele que se coloca como o ciumento que cuida, né? Com essa maquiagem do cuidado, como muitas vezes fica naquele silêncio, naquela cara fechada, aquele comportamento dificílimo de lidar. Climão, né? Isso, aquele climaço, né? Você chega, a pessoa tá de bico. E ela vai sempre se posicionando de uma maneira que esse tipo é muito complicado, é bem abusivo. Poucas pessoas entendem que é abusivo, porque tem uma leitura do abusivo, né? Quando você pensa em relação abusiva, você faz um desenho de uma pessoa, né? Muitas vezes até pensa que é só o homem que é abusivo, que não é verdade, a mulher também é. Mas muitas vezes aquela cara daquele cara bravo, né? Que tá dominando e que tá gritando com a mulher, batendo na mulher, alguma coisa. Quando, na verdade, tem mulheres, por exemplo, que são abusivas. Elas vão fazendo uma campanha de enfraquecimento da ligação, por exemplo, do parceiro com a família. Elas não necessariamente... Isso que eu ia falar. Afastar também das pessoas que são próximas é um outro indício para ficar esperto, né, Pamela? Tipo, nenhuma amiga sua serve, a sua mãe não dá, o seu pai se intromete demais, o seu irmão não tem condição. Bom, gente, tipo, já tá estranho isso daí também, né? Tem que ficar esperto. Exatamente, eu ia dar o exemplo da mulher que ela, tudo bem, ela não xinga, ela não bate em ninguém, né? Mas toda hora ela tá dando um pitaco e falando mal de alguém da sua vida, né? Como você disse, ninguém serve, vai na casa da sogra, fica de cara feia, sentada, mexendo no celular, deixa escancaradamente transparecer que ela não quer estar ali, mostrando que ela não se sente confortável ali, que ela não gosta de estar ali, só que ela não fala. E aí na hora que o parceiro pergunta, não, tudo bem, imagina, tranquilo. Ela vai se posicionando de uma maneira que ela vai desencorajando, desestimulando o parceiro, por exemplo, a visitar a mãe. Então ele fica sem vontade de chamar a mãe, para ir, ele começa a pedir até autorização. Posso chamar minha mãe para vir aqui? Nunca dá, sempre tem alguma coisa, não responde, fecha a cara, se tranca no quarto. Quando a mãe chega, por exemplo, o pai, a família, o irmão, seja quem for, faz um movimento para o parceiro ficar desconfortável, para a visita também se sentir mal. Então isso também é abusivo. Eu adoro contar isso para as pessoas, porque isso ajuda muito a gente a ampliar o que é abusivo. Abusivo é tudo aquilo que invade o seu universo particular. Abusivo é tudo aquilo que desrespeita a sua individualidade. Abusivo é tudo aquilo que faz com que você não se sinta bem gratuitamente pelo simples fato de você ser você. Porque tem muita gente que acha que abusivo é quando bate, né, Pam? Não, é sério, tem gente que acha assim, não, mas não é abusivo, imagina, nunca encostou a mão em mim. Perfeito. Quem encosta a mão em você é mais que abusivo, é inadmissível, né? Um agressor. Agora, o abuso, ele está em muitas outras coisas e a gente precisa perceber. Eu tava conversando com uma colega outro dia, eu tava dizendo isso. Por exemplo, se quer um exemplo abusivo, durante muito tempo eu pegava táxi e eu estava sentadinha atrás e o taxista ele virava para mim aqui para falar comigo, para ficar olhando. Ele não precisaria fazer aquilo. Eu me sentia desconfortável. A partir do momento que eu digo para a pessoa assim, olha, eu gostaria que você olhasse para frente, e ela continua virando e olhando para mim, ela está sendo abusiva. Sim. Então, o abuso ele sempre vai acontecer quando há um desrespeito do seu limite, quando há um desrespeito das suas fronteiras, quando há um desrespeito da sua individualidade. A gente não pode ir aceitando, porque quando começa uma relação, claro que muita gente já está no meio da relação abusiva, e a gente vai ajudar aqui como sair disso, como contornar. Mas eu acho importantíssimo a gente falar sobre a prevenção. Quando está começando uma relação, você já tem que mostrar para o outro as suas fronteiras e você tem que ficar de olho sobre quem é esse outro. Porque o abusador ou a abusadora, eles vão mostrar pra gente quem são nos detalhes, na hora que relaxa. O abusador é sempre um cara que tem valores e tem maneiras de pensar o mundo que vão mostrar que são abusivas. A forma de perceber, o preconceito,
O julgamento dos outros, né? Acho que principalmente das situações em relação aos outros, né? Eu acho que é uma ótima dica esse tipo de observação, né? Porque às vezes a gente está muito fascinado, muito encantado ou apaixonado e a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes, como trata a própria mãe, como fala sobre os amigos, sobre as amigas, sobre a ex. E às vezes que são sempre loucas. Era uma louca. A outra, essa também, nossa, uma maluca. Sabe assim, gente, como todo mundo é louco, e principalmente pessoas que como tratam a família, né? E principalmente como tratam pessoas que naquele momento não são necessárias, pessoas que a pessoa entende que ela não precisa, né? Eu gosto muito de ver como as pessoas tratam aquelas em que não haja um interesse. Eu acho que as pessoas se revelam muito por aí. E eu gosto tanto do sexto sentido. Às vezes a gente nega tanto o nosso sexto sentido. A gente sente alguma coisa e fala, não, né, implicância, não. E a gente tem que ficar de olho no nosso sexto sentido, sim. A gente tem que ver como aquela pessoa age conosco quando nós não concordamos com ela, quando nós não fazemos o que ela quer, quando nós contrariamos o desejo dela. As pessoas mostram muito quem elas são nesse momento, porque na hora que você está concordando, na hora que você diz amém para tudo, é óbvio que está tudo uma maravilha. Mas na hora que você diz não quero, não posso, não vou, você vai ver a reação dessa pessoa, você vê a tolerância dela, você vê a maneira que ela lida, você vê a flexibilidade que ela tem, você vê o respeito que ela constrói ali com você. A pessoa se entrega. Se a gente tiver de olho, a gente pode sim caçar muita coisa ali. Ela também tem um clássico que são essas brigas, assim, né? Parece que a pessoa é viciada num drama, porque é uma briga muito louca. E depois um presente incrível, ou, né, uma tentativa de uma lua de mel soberba, assim, sabe? Aquela vontade sempre de fazer valer, assim, o lado bom, então, mas constantemente, né? Então, toda semana uma putz de uma briga, e depois, não, eu te amo, o céu, a terra, essas joias, esse chocolate, esse jantar maravilhoso, e depois briga de novo, e depois de novo tenta jogar esse céu como alguma coisa ideal. Não tem muito disso também? Tenho, como eu disse, tem um ciclo que tem uma dinâmica, e uma dinâmica, ela só predomina e ela permanece porque há um alimentar dela, né? Acho que há um retroalimentar. E tem também um lance que o abusador, ele se vicia nisso. E ele gosta disso. Ele tem um gozo nisso, né? Então, assim, ele faz um movimento para que haja um sofrimento, para que haja uma tortura. E em seguida, na hora que ele vai perdendo, que ele percebe que ele está perdendo o controle, por exemplo, o abusado, ele espana. Porque se o abusado espanar, resolver ir embora, resolver jogar toalha, acaba a brincadeira, né? Então, na hora que ele percebe que vai rolar esse largar da toalha, o que acontece? Ele faz todo um mecanismo para conseguir recuperar aquilo que ele estaria perdendo. Por isso que é um ciclo vicioso. E esse é um trunfo muito interessante para quem estiver escutando, para entender como é importante você perceber que o abusador, ele só entende que ele pode ter esse mecanismo contigo porque ele tem uma ilusão de que você depende dele e que você nunca vai largá-lo. E o seu medo de perder, o medo de se ver sozinho, o medo de achar que nunca vai conseguir uma coisa melhor, o medo de achar que você não merece nada diferente disso, que não existe nada diferente disso, que você tá também totalmente Mas às vezes ela fala isso. A pessoa fala isso pra você. A pessoa fala isso. Você nunca vai conseguir ninguém. Ninguém melhor do que eu. Ninguém que te ame mais do que eu te amo. Esse tipo de coisa. Né? E você tá intoxicado ali, né? Você tá completamente envenenado. Você tá manipulado. Você tá acreditando nisso. Então, qual é a teia? A teia é que o abusador, ele te envolve, te convence de que você precisa dele, de que você não vive sem ele, e que ele é a melhor pessoa do mundo pra tua vida, e
que você não vai conseguir ninguém melhor, porque você é péssimo, pega todos os seus pontos fracos e fazem com que eles virem reais, todas as suas sombras e fantasmas. O abusador, ele faz tudo isso virar assim gigantesco, né? Diferente que um paralelo, né? Uma relação de cumplicidade, que teu parceiro, ele vai pegar, te dar um abraço e dizer assim, tô com você, nós vamos vencer isso. Fica tranquilo, tamo junto. O abusador é o contrário, ele vai dizer assim, dá graças a Deus que você me tem, porque você é um lixo, porque você não sabe nada, né? E daí para pior, né? E das maneiras mais assim ardilosas possíveis de convencimento. Tanto que você tem uma distorção daquilo que você é. Até ótica, né? Na hora que você se vê, você não se vê mais como você é. Você se vê de acordo com tudo aquilo que você está acreditando, que você está ouvindo esse abusador. Então é essa dinâmica. Eu tenho medo da o abusado, tenho medo da perda, tenho medo de ficar sozinho, acredito, tô doente na ideia de que eu dependo desse indivíduo, e ele tá ali amando, se divertindo, coçando a barriga no chão, de que eu faço o que eu quero, o gato sapato dessa pessoa, porque ela nunca vai me abandonar. E esse é o ponto. Porque na hora que você percebe que você pode sim abandonar, na hora que você se posiciona de que, olha, essa relação continuar dessa maneira, eu não fico, eu não quero, é aí que você quebra a relação. Só que para chegar nisso, a dinâmica, né? Só que para chegar nisso, a pessoa, ela não confia, ela não acredita, ela tá tão presa na ilusão dessa dominância, na ilusão dessa manipulação, que ela realmente pensa que ela não vai aguentar. Ela realmente pensa que ela não sobrevive sem essa pessoa. E mesmo quando tem-se a certeza, né, quando a gente vai acordando, Pamela, é muito difícil de romper uma relação abusiva, né, porque tem toda essa série que você disse aí, quando o outro percebe, ele começa a mudar, a tentar recuperar ali, a fazer, enfim, um outro cenário, e se você não estiver muito firme nas coisas que você quer, de fato, muito fortalecido, já próximo de quem é você, né? Acho que esse é o caminho principal, né, Pamela? Se reencontrar para poder estar forte nessa decisão, porque você pode balançar, né? Afinal, você também estava apaixonada, né? E é difícil. Você sabe que eu gosto muito como eu trabalho muito com essa situação e eu já transitei por várias pessoas abusadas, vários casais com relação abusiva e tal. Eu quero muito passar para os nossos ouvintes algumas saídas mais palpáveis, né? Então, primeiro, sim, é muito difícil, mas não é impossível. Que bom. O segundo ponto é que a gente precisa se conscientizar do que é uma relação abusiva. Então, falar sobre isso faz com que a gente consiga se identificar nela e identificar também colegas que possam estar nela, falar sobre isso. O abusado, ele se sente muito só, muito frágil, a autoestima está muito baixa, ele tem a sensação de que ele já perdeu tudo, aquilo é o que tem, e ele fica meio conformado numa relação ruim. E ele vai se satisfazendo com migalhas afetivas que aconteçam ali. Ele tá tão sem parâmetro que qualquer coisinha mais fofinha que aconteça, sabe, uma gota no oceano é um mar? Mais ou menos assim. Desculpa, uma gota no deserto é um mar? É mais ou menos assim. Então, nessa hora, o passo da conscientização, o passo de que sim, é muito difícil, mas eu percebo que eu estou ali. O passo de que eu preciso me aproximar de pessoas, para conversar com pessoas sobre isso. Eu preciso também me informar e ver e pelo menos me sensibilizar de que existem relações diferentes que a minha. Tem uma coisa que pouca gente fala e que eu observei, eu observei na experiência clínica. Acho que eu nunca falei isso, mas acho que vale a pena para quem está escutando. A pessoa, quando ela está numa relação abusiva, paralelamente a esse momento, ela também tem uma busca irracional que ela faz com muita frequência de confirmar com o mundo, com os amigos, com a mídia, o que for, que todo mundo vive uma relação abusiva. Então ela fica tentando normalizar, sabe? Né? Então a pessoa tá vendo uma relação abusiva, aí ela vê lá um caso abusivo e fala, tá vendo? Ó, todo mundo passa isso. Tá vendo? O homem é assim, a mulher é assim mesmo.
Ah, não, não, é assim mesmo. Ah, você também não transa, né? Ah, não. Ah, ele já te deu um tapa uma vez, né? Acontece. Né? Então, fica tentando minimizar no desespero de se convencer que é melhor continuar. Mas não porque ela quer continuar porque é legal, porque é bom. Porque ela tá tão... A pessoa tá tão desesperada, ela tá tão perdida, ela tem tanta sensação que não dá pra sair daí, que ela fica buscando essas informações e essas comparações como uma maneira de não se sentir tão só naquilo, porque ela entende que não tem como, ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, é aquilo, é a realidade, é a condição. Então, quando ela começa, eu acho que a se aproximar de pessoas, se conscientizar, começar a ver relações que dão certo sim, né? Então, quem está escutando e vive uma relação abusiva, eu e a Paulinha aqui, que não vivemos relações abusivas, a gente pode contar. Mas já vivi também, a Paulinha também vai contar dela, mas eu vou contar aqui. Existem sim relações saudáveis. A gente não tem que aguentar nada, tolerar nada. Relação não é para aguentar. Não é para aguentar, entende? A gente não tem que suportar a relação. A relação não tem que ser suportável. A relação tem que ser boa, gostosa, porque se não for, que a gente fique muito bem conosco. Ah, mas não é legal sozinho. Tá bom, pode não ser legal ficar sozinho, mas pior ainda é você estar sozinho com alguém que te fere, te machuca, te faz sofrer. Então, é melhor estar com alguém do que estar sozinho. Ah, pelo menos eu tô com uma pessoa aqui do lado, pelo amor de Deus. Não. Existem sim relações saudáveis, existe sim gente cúmplice, existe sim parceria, existe sim pessoas que te respeitam, existem sim pessoas de valores maravilhosos, de coração imenso, e isso ajuda muito, Paulinha, as pessoas, elas entenderem que isso que é possível, isso já abre uma luzinha. E o outro ponto, que eu quero só que você conte um pouco da relação que você vive, que eu acho que é legal fazer esse paralelo, mas um outro ponto é trazer para perto pessoas que você se desconectou e que eram pessoas legais. Amigos, normalmente amigos que não aprovavam tua relação, amigos que o teu parceiro ou tua parceira implicaram. Então, assim, pessoas da família que acabaram se distanciando, porque na relação abusiva, o abusador ele vai fazer o máximo para eliminar e anular o seu universo individual que te remeta identidade. Com certeza. Quando eu passei por um relacionamento abusivo, Pamela, também senti uma coisa, não sei se de repente você já teve esse feedback, ou enfim, alguém que está ouvindo a gente está passando por isso, porque é muito difícil, como você está mesmo dizendo, né, esse afastamento dos amigos, então você começa a viver numa situação de nadar contra a corrente, de pisar em ovos, né, você começa a querer poupar qualquer tipo de coisa que você imagine que talvez vá dar uma discussão, tipo, você já fica nesse exercício diário, né, eu não vou falar aqui com essa amiga porque aí vai dar um problema, eu não vou sair aqui com essa roupa porque daí não sei o que lá, eu vou ligar aqui nesse horário, porque se eu não ligar, bom, enfim, você vai vivendo sua vida pisando ali, né, é tudo um campo minado, vai virando um campo minado, e às vezes pessoas muito próximas dizem, puxa, olha, isso não é legal, isso não tá legal, e você não, mas olha, tá legal sim, porque então vamos lá, não sei o quê, e você tá nessa briga, você tá nadando contra essa corrente, né, vivendo essa relação e tal. No meu caso, eu cheguei a me casar, então, além disso, você começa a construir o seu castelo de areia, né, então agora casou, e aí a casa, e não sei o que, e aí a vida dois, e aí se vai vir gente pra jantar, como é que vai ser, como é que família de quem visita, pra onde passa as férias, e você lá, nadando contra a corrente, nadando contra a corrente. Pra mim o que aconteceu foi uma mudança de perspectiva, antes eu só nadava contra a corrente, quando eu casei eu comecei a pensar, gente, mas é isso que vai ter pro resto da vida, eu não vou aguentar, uma hora eu vou cair dessa cachoeira, porque é muito cansativo, eu tô exausta, eu tô aqui, eu tô fazendo de tudo, entendeu? E eu não vou conseguir, porque se eu paro de nadar, isso vai me levar para uma depressão, me levar para algum lugar que eu não quero ir, entendeu? Eu queria olhar para frente, eu não tô conseguindo. Eu tinha muito essa percepção. E tive muita dificuldade de abandonar o meu castelo de areia, dizer, é verdade, tanta gente me falou, não é? E eu dizia que não.
Nossa, eu deixei de falar com essa, com aquela. Nossa, eu mudei de cidade. Nossa, eu mudei meu jeito de me portar. Eu tentei fazer assim, ajudar, fazer assado. Nossa, eu me anulei tantas vezes. Eu tô aqui o quê? Mais de 6 anos nessa. Investindo a minha energia incansável para que tudo desse certo. E agora eu vou ter que ir embora e deixar esse castelo de areia, cheio de concha, cheio de coisas que eu trabalhei. Vou ter que deixar a maré levar e simplesmente começar tudo do zero. Para mim, demorou 1 ano para tomar essa decisão. Foi 1 ano, quase exatamente 1 ano, entre perceber e conseguir abandonar esse castelo, embora com a malinha na mão, sabe assim? Pegar o cachorro e falar, gente, tchau, boa tarde, não vai dar, eu vou realmente embora agora, sabe assim? E eu acho que isso também é uma dificuldade, né, Pamela, porque na questão do que a gente idealiza para as nossas vidas, do que a gente quer, do esforço que a gente imagina que tem que ser feito, abandonar é difícil, né, dá medo. Você sabe que você vai falando e eu fiquei pensando que é real isso, né? As pessoas muitas vezes elas ficam mensurando os investimentos que elas fizeram numa relação e isso vai dando assim uma preguiça e uma sensação de desperdício e um desespero do tipo, eu não posso, eu já tô 2 anos com ele, 4, 5, 10, 15, 20, não, eu tenho filhos, não, a gente tem um apartamento, não, a gente tem um investimento, a gente tem abrir uma empresa juntos, e isso parece que vai sendo uma justificativa para não largar, né? Eu acho fundamental que as pessoas sempre considerem que aquele castelo que elas acreditam que elas estão abandonando, na verdade, se trata muito mais delas mesmas, porque aquilo que eu construo, as coisas boas que eu faço, os investimentos que eu faço em qualquer relação, eles vieram de mim. E do mesmo jeito que eles vieram de mim para essa relação, que corresponde tão pouco, que tira tanto, que me faz sofrer, que me machuca, eles podem ser, sim, podem começar do zero e serem empregados em outra. Mas é que nem você pensar um plantio. Eu gosto muito do plantio. Imagina que você pega uma terra e você tá lá investindo anos nessa terra. Você tá plantando lá. Você começou, você pensou, você pagou caro aquele espaço, você colocou tudo ali. Tentou fertilizar, tentou pôr isso, pôs aquilo, comprou um pó disso, um pó daquilo, mandou arrumarem a terra. Enfim, gastou tufos ali, tempo, energia, acreditou, dinheiro e tal. E aí não dá, é uma praga atrás da outra, toda hora é um estresse absurdo, e aí você fala, não, vou tentar mais um pouco, eu não vou perder tudo, eu vou tentar mais um pouco. Até cai em si, você fala, não, essa terra não dá. Tá o tempo inteiro me dando prejuízo, tá me fazendo mal. Ai, mas eu vou começar do zero em outra? Acontece que você começar do zero numa terra boa, você vai ter um retorno infinitamente mais rápido, promissor e interessante do que continuar insistindo na terra ruim. Então, na verdade, é uma ideia muito ilusória e enganosa quando a gente acha que ai meu Deus, eu perdi muito tempo aqui, é melhor continuar, senão, ai meu Deus, eu vou me arrepender, eu não posso botar tudo a perder. Às vezes deixar ir, sair de cena é o mais vantajoso a ser feito. Que é o momento que você vai pegar a terra, que é uma terra fértil, vai começar. Ah, mas eu vou começar do zero, sim, mas você vai começar do zero numa terra boa e você vai ter esse retorno muito mais rápido. E quando você estiver vivendo tudo aquilo, você vai entender o quanto valeu a pena. E você é um exemplo disso. E uma coisa que eu também acho importante, que assim, recapitulando, é que às vezes a gente vai vivendo as consequências sem, de fato, escolher, né? Porque todo dia eu acho que a gente tem que escolher estar com quem a gente quer estar, todos os dias. Porque se a gente pensar e dizer, puxa, não está legal, não está valendo a pena, é o que você falou, ninguém precisa estar com ninguém. E eu acho que às vezes a gente vai vivendo as consequências. Namora 1 ano, então o que tem que acontecer agora? Não sei, tem que ser noiva. Nossa, então agora eu tô noiva. Então, bom, a próxima coisa é casar. E eu sempre estava nisso. Qual que é a próxima fase, sabe? Qual que é a próxima coisa que eu vou viver? Qual que é a próxima coisa que eu vou viver? Quando, na verdade, eu poderia ter
olhado e falado, gente, viver o quê? Calma, eu vou viver outras coisas, eu vou interromper para viver outras coisas, porque não está legal. Então eu não tive também essa consciência, que eu acho que é uma coisa que é para a vida isso. Você sempre pode decidir. Todos os dias que você acorda, você pode decidir mudar o rumo da sua história, da sua vida e de uma relação que não está indo nada bem, entendeu? E tudo bem, sabe? Tudo bem você ficar namorando 2 anos e não morar com a pessoa, de repente, ou não continuar essa relação, né? Só porque você está há muito tempo. Daí, se não está dando certo, você pode parar, você pode pensar e não continuar. Parece ridículo falando isso agora, mas assim, enquanto eu vivia, não me passava pela cabeça. Não me passava, eu só ficava resolvendo o problema, só ficava pisando em ovo, só ficava apagando fogo, sabe? Briga que aconteceu o tempo inteiro. Ai, meu Deus, eu tenho que pedir desculpa, nem sei. E aí eu ficava confusa e não parava para pensar. E você sabe que eu costumo dizer que ter a coragem de começar de novo é lindo. A possibilidade de você se dar uma chance. Eu vejo alguns casos que a pessoa já deu infinitas chances para o parceiro, para a parceira, e tá lá de novo. Não, mas agora vai. Não, mas por que agora não vai? Mas agora eu acho que tem jeito e tal. E, de repente, quando você dá uma chance para si, nossa, você pode se surpreender tanto, você pode se ver em lugares tão maravilhosos, você pode conhecer potencialidades em si, tão inacreditáveis, né? Eu falo que uma boa parceria te leva às alturas, né? É um parceiro que te estimule o voo e voe com você, faz a gente, né? Eu falo, faz o casal chegar tão longe. E um parceiro que se incomoda com o teu crescimento, um parceiro que quer você sob controle, uma pessoa que acha que tem posse sobre você, que compete com você, que te inveja, que se incomoda com aquilo que você tenha, que quer o tempo inteiro te diminuir para sobressair. Isso é tão pobre, isso é tão ruim, isso é tão negativo, isso é tão desnecessário, né? Espero muito que as pessoas que estejam nos ouvindo, elas percebam que elas não precisam mais vestir esses lugares, que elas têm total direito e possibilidade de adentrar outros mares e de perceberem que há sim possibilidades infinitas de felicidade e que relacionamento amoroso é coisa boa, não é obrigação, não é lamúria, não é castigo, não é cruz, né? Relação é paz, relação é estabilidade. Acho que chegou aquela hora do recado direto, e eu acho que dentro desse recado vale aquele tutorial para quem está vivendo exatamente muitas das situações que a gente descreveu aqui hoje. Eu acho que se você está escutando e você se vê numa relação abusiva, você tem que primeiro se conscientizar disso e entender que sim, possivelmente você está bem fragilizado, possivelmente você está bem fragilizado e desconhecedor de si, que o mais importante nesse momento é você se aproximar de muitas pessoas que você se afastou, que se você fechar os olhos e buscar no seu coração, você vai lembrar quem são as pessoas importantes e significativas da sua vida. E que você não tem que se sentir culpado o tempo inteiro, não tem que ter dúvida da sua percepção do todo, você não tem que viver num conflito e numa instabilidade eterna, você não tem que se afastar dos seus propósitos ou mesmo se envergonhar dos seus sonhos e estar o tempo inteiro tentando se diminuir para caber no universo de alguém que está frequentemente apontando em você tudo aquilo que mais te incomoda, te fazendo lembrar daquilo que você tenta o tempo inteiro elaborar dentro de si. Relacionamento é construtividade, é agregar, é parceria, e você tem sim o direito de ser feliz. Você está desacostumado ao que é ser feliz. Você está acostumado a viver o inexplicável, o descabido e o intolerável.
agora é hora de você se fortalecer, agora é momento de você mais próximo dessas pessoas que são queridas na sua vida, que elas possam ir te ajudando a você se recordar de tudo que você sempre foi, que você é, só está um pouquinho perdidinho aí dentro de você. E conforme você for se retomando, você vai incorporar toda essa força, você vai se apropriar do seu eu, da sua essência novamente, e vai conseguir, com mais discernimento, perceber que tudo aquilo que está acontecendo agora no seu relacionamento não tem absolutamente nada a ver com você. E você precisa reencontrar, reconhecer as suas fronteiras, os seus limites, para você mostrar para o outro até onde ele vai com você. E se ele não respeitar as suas regras, e se ele não entender a sua individualidade, ele não vai estar com você. Isso não será perda, isso não será algo ruim, isso será um livramento, isso será a sua liberdade. Se a pessoa que estiver ao seu lado não respeitar o tamanho das suas asas e estiver o tempo inteiro atropelando as suas asas, machucando as suas asas, ela definitivamente não merece e não foi feita para voar com você. Mas você sim. Você foi feito para alçar lindos e maravilhosos voos. E eu e a Paulinha estamos loucas aqui para olhar esses voos e vibrar com você. Ai, mas com certeza. Vai pensando nisso. Ó, aconteceu comigo. Foi coisa de realmente pensar. Às vezes demora, mas a gente consegue. Acredita, ouve esse podcast, repete para você, vai fazendo o seu plano, vai se organizando, vai visualizando o seu futuro, vai pensando nas coisas boas que você vai poder fazer sozinha, no chão que você vai poder pisar descalço, amor, não vai ter ovo nenhum, é a coisa mais maravilhosa que tem, quando você consegue realmente se sentir bem na sua pele, se sentir livre para ser você. E tem um monte de gente no mundo que vai amar você do jeito que você é, tenho certeza disso, porque assim é a vida, quando a gente está gostando da gente, é muito mais fácil de encontrar outra pessoa que também goste, né? Porque o mundo tá cheio de gente boa. Vamos pensar nisso, vamos atrair isso para as nossas vidas. É isso aí. Queria agradecer mais uma vez a companhia da Pamela, essa conversa tão maravilhosa do nosso coração peludo. A gente está lá no Instagram, queremos ouvir de vocês. O que é que vocês acharam? Ajudou, não ajudou? Manda para alguém que está precisando. Às vezes é tão difícil falar sobre esse assunto. Quem sabe ouvindo. A pessoa que precisa... vá descobrindo aí como sair dessa, né, Pamela? Marca a gente lá nos seus stories quando você ouvir. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP. E eu sou @PsiPamela. E eu gostaria muito que você que estiver ouvindo, coloque na sua cabeça o seguinte: o amor é leve, você pode, você merece amar e ser muito amado. Isso é o fundamental. Tá certo, Pamela, muito obrigada e até a nossa semana que vem, já tô ansiosa. Obrigada, querida, beijo para você enorme e para todos também. Coração peludo.